Boa tarde, um excelente 2025 a todos. Hoje é o nosso primeiro seminário desse ano, que acontecerá nos meses de março, abril, maio, junho. Depois voltaremos agosto, setembro, outubro, novembro. Nós vamos fazer diretamente em Belém. Não. Opa. na COP30. Nossos colegas lá de Belém farão isso. Hoje nós estamos aí com uma nova, uma pleiade aí de professores universitários das faculdades da região norte que estão participando do nosso projeto o Yara Saúde, né? Estão começando hoje. E o tema tem tudo a ver com a região norte, né? Que nós vamos discutir a questão da vacina para o papilomavírus. Eu vou apresentar a nossa palestrante. É um pouco desnecessário, porque a professora Luísa Villa tem uma experiência na área, né, na parte de oncologia, né, muito grande, com publicações de grande repercussão, e hoje ela está aqui para apresentar esse tema, que é a vacina para o HPV. Professora Luísa, muito bem-vinda, né? Adoramos o seu aceite. Muito obrigada, professor Lotufo, obrigada a todos que estão aqui, os que estão online. É um grande prazer estar aqui e inaugurando essa sessão de seminários, então isso é muito bom para esse ano que promete, como sempre, muito trabalho, muitas questões climáticas, etc., e nós vamos continuando, não é? Por favor, se puder fazer a apresentação. Eu sou, o professor Lotufo adiantou um pouquinho, mas eu sou bióloga formada na USP, trabalhei na USP, fora dela, por muitos anos estive no Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, sediado que estava, na ocasião, no hospital AC Camargo, né? Agora AC Camargo Cancer Center, mas ali nós disparamos várias das coisas, principalmente em termos da biologia básica do vírus. E o que eu vou fazer nos próximos 40, 45 minutos é lhes apresentar o que eu chamaria de um compilado para atualizar um pouco, porque as vacinas têm sido muito comentadas, mas sempre há muitas questões. Então, eu estarei totalmente à disposição para as questões adicionais que todos tiverem. Então, todos estão me ouvindo bem, eu suponho, muito obrigada. Vamos passar, então. Eu faço uma declaração de potencial conflito de interesse, porque eu participei, desculpa, eu estou no caminho, né? Vou ficar aqui. Porque eu participei de ensaios clínicos da vacina quadrivalente da Merck Sharp & Dohme, aqui no Brasil, mas também consultoria internacional, e dou alguma consultoria a empresas que desenvolvem testes de HPVs, para que todos saibam como eu me envolvo, tanto na parte acadêmica, quanto com algumas colaborações com indústrias. Eu acho importante nós partirmos da base do HPV, porque eu também desconheço a heterogeneidade do grupo que nos assistem, mas então, muito rapidamente, esses são pequenos vírus de DNA. Quando a gente diz pequenos, vejam que o genoma é quase 8.000 pares de bases, é um genoma muito pequeno, um vírus não envelopado, mas revestido por um capsídeo proteico de uma família grande de vírus, com aproximadamente 400 vírus, dos quais 200 afetando a espécie humana unicamente. E esses vírus, ali está representado à direita o HPV-16, que é o vírus mais comum em humanos e o mais oncogênico. Então, nós já temos um exemplar aí muito importante desses vírus, que, por causa das suas características, expressam algumas proteínas com nomes, com letras E de early, de precoce, E6 e E7, por exemplo, que estão à esquerda do slide, são duas pequenas proteínas codificadas por esses genes do vírus, que são causadoras da imortalização e da transformação da célula.
só em humanos. Essas proteínas se ligam a várias proteínas celulares, está indicado no slide os principais atores dessa interação com o vírus são PRB, que se liga a E7, e E6, que se liga a P53, degradando esses dois supressores tumorais importantes, e por isso conduzindo a uma série de eventos na célula. Importante descrever aqui, que eu acho que é mais para isso que eu estou trazendo, mas estou à disposição para discutir outros aspectos sobre esse vírus, esses vírus tão interessantes, L1, L2, que estão em barras azul e verde, respectivamente, ou ao contrário, não sei qual que eu disse primeiro, mas são as duas proteínas que compõem o capsídeo viral, que naquela imagem está decorado em azul, em amarelo e cor-de-rosa. Essas duas proteínas do vírus são a base da vacina. E é por isso que é muito importante que conhecêssemos há décadas como esses vírus se comportam, as proteínas que expressam e assim por diante. Então, num pequeno resumo, é o seguinte: quando nós trabalhamos com o gene L1 e codificamos a proteína L1, como indicado na parte esquerda do slide, nós formamos estruturas que se aproximam espontaneamente e formam capsômeros. Capsômeros é uma designação para 5 unidades da proteína L1. E esses capsômeros, multiplicados 72 vezes, compõem o capsídeo viral. Então, por que esse destaque e algumas questões dos tamanhos dessas proteínas? Porque são as proteínas L1 de cada um dos diferentes tipos de HPV que compõem as vacinas. Eles são os antígenos vacinais, eles são os imunógenos que têm resultado em tanto sucesso ultimamente, como eu indicarei. Então vejam que em cima do que é semelhante à partícula viral, que eu usei a mesma figura, mas na verdade tem uma sigla que diz ali VLP. VLP quer dizer, é a sigla de Virus-like Particles. Então, essas partículas que nós podemos fazer no laboratório, expressando em levedura, em bactérias, em células de inseto, compõem partículas semelhantes a vírus que são seguras, porque não tem o DNA do vírus, não podem causar dano à célula, mas que têm na sua superfície, essas VLPs, os epítopos, as porções da proteína importantes para disparar a resposta imune. E é isso que vai proteger, eventualmente, como testado em inúmeros ensaios clínicos, nós vamos ver o que eventualmente vai proteger as pessoas. Agora, por que esse assunto é tão relevante? Muito rapidamente, porque os HPVs estão associados a aproximadamente quase 10% dos cânceres em humanos, em distintos sítios anatômicos, tanto na mulher como no homem, como claramente indicado, não apenas na região genital, que é a primeira região que nós pensamos, até porque a carga maior de doença é câncer do colo do útero, mas tantas outras regiões anatômicas onde esses vírus têm um papel na gênese desses tumores. Então, vulva, vagina, colo do útero na mulher, mas também no câncer anal. E no homem, pênis, câncer de canal anal e outros tumores na parte respiratória. Então, tumores de cabeça e pescoço, orofaringe, mulher e homem, mulher um número maior que em homem, um número maior que em mulheres, e 2 doenças causadas pelo HPV, com uma proporção significativa de casos, que são as verrugas genitais. Vejam, a cada ano pelo menos 15 milhões de novos casos, tanto em mulheres quanto homens, mas também a papilomatose respiratória recorrente, uma doença que afeta cordas vocais e o trato respiratório superior, que pode sufocar, eventualmente em crianças, em recém-nascidos, com uma evolução muito rápida, pode eventualmente causar asfixia se não tratado adequadamente.
tanto as verrugas genitais quanto a papilomatose respiratória são causados por tipos de HPV de baixo risco oncogênico, enquanto os outros tumores todos por vírus de alto risco oncogênico, como 16 e outros. E certamente isso tem um impacto muito grande em saúde pública. Nós vemos uma característica interessante, eu peço que se concentrem, aqui nós estamos vendo os tipos de HPVs, o código de cores indica o sítio anatômico na parte inferior do slide, colo do útero, ânus, vulva, vagina, pênis, cabeça e pescoço. E vejam que os casos mais comuns, como eu já dissera, são os de colo do útero, com uma diferença importante nos países menos desenvolvidos, que tem muitos mais casos, do que nos países mais desenvolvidos. Isso é um impacto direto de questões de saúde pública, de modalidades de prevenção secundária, como o Papa Nicolau e outras metodologias que são mais eficientes nos países menos desenvolvidos. E quais são os tipos de HPV presentes nesses tumores? Essa é uma introdução para dizer por que usar esses tipos na vacina e por que eles estão resultando em sucesso no controle dessas infecções. Vejam, do lado da ordenada, do lado esquerdo do gráfico, o eixo Y, nós vamos ter o sítio anatômico e na abscissa, número de casos, e as cores indicam os tipos de HPV presentes nesses tumores. E disparado nós vemos, independente do sítio anatômico, do câncer naquele sítio anatômico, que HPV 16 e 18 são os mais frequentes. Mas tem um conjunto indicado por vermelho, principalmente participando desses cânceres em colo do útero, que são 5 tipos mais, 31, 33, 45, 52 e 58, que em conjunto compõem um grupo importante de vírus para tentar prevenir, controlar as infecções e, por conseguinte, eventualmente prevenir esses tumores. Então, esse é um slide um pouco mais detalhado, e eu gosto da questão da distribuição geográfica. Do lado esquerdo, na vertical, nós temos em todo o mundo e em certas regiões do mundo, onde nós temos uma distribuição por tipo de HPV que é um pouco diferencial. HPV 16 e 18, nesse marrom mais escuro, ou vermelho mais escuro, disparado em todos os locais, sendo mais frequente, e os outros tipos vindo em sequência, contemplando, quando nós analisamos 7 tipos de HPV do lado direito, na coluna da direita, praticamente de 93% a 99% dos casos causados por 7 tipos de HPV de alto risco oncogênico. Então, essa é a base de por que se começou inicialmente com 16 e 18, vamos controlar 75% dos casos praticamente são atribuíveis de câncer do colo do útero a 16 e 18, e mais os outros 5 nós alcançamos 95% aproximadamente. Então esse é o princípio dessas vacinas. Elas não contêm o vírus, como eu disse, não contêm o genoma do vírus, e não é o vírus, não é uma vacina inativada, é uma vacina recombinante de partículas semelhantes a vírus. E nós temos algumas já comercialmente disponíveis, algumas ainda sendo estudadas, mas nós temos uma chamada popularmente de bivalente, no título do slide, contendo VLPs de 16 e 18. Nós temos a que nós chamamos de quadrivalente, 16, 18, 6 e 11. Por que 6 e 11? Se eu acabei de dizer que é um vírus de baixo risco oncogênico, porque eles causam 90% das verrugas genitais. Então, tentando prevenir as DSTs e a papilomatose respiratória com os tipos de baixo risco 6 e 11. E a vacina nonavalente, que agora nas clínicas privadas e nos países do hemisfério norte praticamente é a única que circula, a nonavalente, porque tem 7 tipos de baixo risco e 7 tipos de alto risco e 2 de baixo risco.
É importante dizer que a quadrivalente, nós vamos ver dados também, é a vacina utilizada em muitos países nos seus planos nacionais de imunização, inclusive no nosso país. O que é muito importante é que a injeção intramuscular dessas diferentes vacinas, dessas VLPs, induz títulos muito elevados de anticorpos e memória imunológica, como nós veremos a seguir, impedindo que os vírus entrem nas células e causem infecção. Esse é um slide de trabalhos publicados há já quase 2 décadas, meu Deus, como passa o tempo, mas um dado importante, onde nós estávamos fazendo ensaios clínicos para verificar como eram as respostas imunes a essas vacinas, isso é resultado de ensaio clínico, da vacina quadrivalente, publicado como vem abaixo, aonde a linha cinza bem inferior, paralela ao eixo X, é a linha que indicaria pessoas que não foram vacinadas. Então, que receberam placebo, não foram vacinadas com as vacinas de VLP. Na parte superior, na linha azul, são pessoas que foram naturalmente expostas ao vírus. Então, elas disparam uma resposta imune, que é maior de quem não foi exposto ou não recebeu a vacina, e que é essa linha azul, e que se foi medindo ao longo do tempo. Agora, na parte superior, em verde, nós temos as respostas imunes de pessoas vacinadas com a vacina quadrivalente, medindo-se nesse slide as respostas, os anticorpos contra HPV-16. São anticorpos neutralizantes que impedem essas infecções. Vejam que a escala é logarítmica. Então, nós temos muitas vezes mais resposta imune com a vacinação do que na resposta natural, que é essa linha azulada. Agora, esse slide traz um dado muito importante. Primeiro que naquela época nós dávamos 3 doses de vacinas, e nos ensaios clínicos sempre foram 3 doses. Depois isso foi mudando, como a gente verá com o tempo. Primeira dose, uma segunda dose, a terceira é o pico de resposta imune, e essas respostas tendem a decair 0, 2 e 6 meses. Tendem a decair com o tempo, mas se mantém muito acima da resposta natural. Aqui nós fizemos um experimento. Nós convidamos participantes que tinham recebido 3 doses e estavam sendo acompanhadas por um período de 5 anos, e no 5º ano nós demos uma dose a mais. Nós demos um reforço, que não é recomendado, que não é necessário, mas para fazer esse experimento que foi crítico, que indicou o quê? Que quando eu dou uma dose adicional, vejam o número 60 meses no 5º ano, vejam o nível de resposta que eu tenho na linha verde, mas também naquelas que foram expostas naturalmente, né? Eu tenho um grande aumento dos anticorpos, e isso é um indício claríssimo de memória imunológica. Quer dizer o quê? Que essas vacinas, além como mostraram os ensaios clínicos, serem seguras, dispararem respostas imunes potentes, elas provavelmente serão de proteção duradoura. Esse era um indício, 20 anos atrás, do que a gente poderia estar observando hoje em dia. Então, vamos em frente, um pequeno resumo, talvez surjam algumas questões, fiquem à vontade para fazê-las em seguida. Muitos ensaios clínicos foram feitos, inicialmente só envolvendo mulheres, em seguida pontes de imunogenicidade em crianças, depois também em homens, primeiro uma faixa etária mais restrita, depois estendendo até uma faixa etária mais ampla. A primeira vacina foi aprovada em 2006, no Brasil em 2007, que é a vacina quadrivalente. Por causa do sucesso dos ensaios clínicos, foi aprovada em centenas de países do mundo nos seus planos nacionais de imunização, e aí foram acontecendo variações. Primeiro só menina, depois menina adolescente, depois meninos, assim por diante, nós vamos ver um resumo em seguida. E há resultados que foram se acumulando nos últimos 20 anos de
controle, efetividade, controle de infecções e doenças causadas pelos vírus, como nós vamos ver a seguir. Apenas alguns números para mostrar, digamos, o que eu chamaria de grande impacto que essas vacinas, em seguida mostraria os dados de impacto em saúde, mas da aplicação dessa vacina em múltiplos programas. Vejam que nas Américas, praticamente todos os países, acho que isso deve ser atualizado, porque Bolívia recentemente também entrou, só a Venezuela, por questões óbvias de problemas sociopolíticos, etc., não aplica ainda, e parece que tem uma Guiana, uma das Guianas que ainda não implementou. Então, existe uma quantidade enorme de centenas de milhões de doses aplicadas em todo o mundo, mas quando a gente considera a população-alvo, apesar desse sucesso, ainda é pequeno, ainda em torno de 20%, esperando que essas coberturas aumentem com o tempo. Vamos ver alguns resultados, então. Esse slide bem colorido, tem bandeiras, desafiam a nossa recordatório da geografia, das bandeiras dos países. Eu adoro porque tem um símbolo, né? Porque de cor eu não recordaria muitas dessas bandeiras, mas o objetivo desse slide é mostrar, vamos com calma nele, que passados 10, 12 anos da introdução de vacinas na maioria desses países, observa-se uma redução significativa por coluna de infecções por HPV contidos nas vacinas, de verrugas genitais. Passado algum tempo, também observamos redução de lesão pré-cancerosa no colo do útero, na vulva, na vagina e no canal anal, em mulheres e uma parte em homens. E câncer do colo do útero, também estamos registrando reduções. Então, veja, a história natural das infecções por HPV, meses nas infecções, anos nas lesões precursoras e, às vezes, décadas até no câncer propriamente dito. Mas, com 10, 12 anos de aplicação dessas vacinas, nós já estamos vendo essa redução. Eu vou mostrar um dos dados mais contundentes que provém de uma publicação já tem algum tempo, que depois foi seguida por outros dados. Aqui requereria uma atualização. Da Suécia. A Suécia analisou aproximadamente 1.600.000 mulheres, das quais em torno de 500.000 um outro grupo que não tinha sido vacinado. E conseguiu examinar, ao longo de 10 anos da aplicação da vacina quadrivalente, o que acontecia com as taxas de câncer do colo do útero. Eu não estou falando de lesão benigna, não estou falando de lesão precursora, estou falando de câncer do colo do útero. E eles observaram que, ao longo de 10 anos, entre as vacinadas, houve uma redução de 88% de câncer. Ou seja, estamos conseguindo eliminar câncer do colo do útero, enquanto nas não vacinadas continuou ocorrendo o câncer do colo do útero. Nos Estados Unidos, esses dados já têm uma atualização que indica que quase 40% também está sendo observado nos Estados Unidos. Existe uma característica aqui que não é única, porque é multifatorial a análise dessas reduções, mas enquanto na Suécia é um programa com alta taxa de cobertura, com as mulheres todas, uma boa parte das mulheres recebendo a vacina num programa muito bem conduzido e com dados importantes de registro de lesões precursoras e de câncer, nos Estados Unidos esse programa é um pouco deficiente, apesar da vacina ter sido feita lá e gerada como se diz, oficialmente aprovada, primeira vez lá, eles têm menores taxas de cobertura e mais dificuldade em acompanhar essas mulheres. Mas é um dado muito importante. Como é a situação no nosso país? E aqui eu mostro a evolução do que está acontecendo em relação à imunização oficial
do nosso PNI, do Ministério da Saúde do Brasil, que começou em 2014, a partir, vamos da esquerda para a direita desse slide. Em 2014, a vacinação se iniciou nas escolas para todas as meninas de 11 a 13 anos. E na primeira campanha que foi feita, nós superamos a meta. Atingimos mais de 90% de cobertura e foi um enorme sucesso. Logo em seguida, isso já foi expandido para ampliar a faixa etária das meninas em 2015, mas também considerando que as pessoas que vivem com algum nível de imunossupressão, inicialmente se começou com pessoas vivendo com HIV e AIDS, que deveria oferecer a vacina para esse grupo que tem um risco maior de ter infecções e doenças pelo HPV. E aí se estendeu também para jovens vivendo com HIV e AIDS, até 2015. Nesse ínterim, já para 2016, ampliou-se para todas as meninas de 9 a 14 anos de idade. Infelizmente, ocorreram alguns eventos em escolas, em Bertioga, mais recentemente no Acre, não relacionados com a vacina, mas que foram muito explorados pela mídia, e isso fez com que a população se retraísse e as escolas segurassem um pouco, porque se as meninas passarem mal na escola, às vezes nós não temos toda a infraestrutura. O que aconteceu? Retirado o programa na maioria das escolas, ficaram só as UBSs. O que acontece? Adolescente não vai para a UBS, os pais muitas vezes não podem levar, houve uma queda de cobertura acentuada. Mas que em seguida, e pouco a pouco, se vem conquistando, trazendo a informação adequada para a população. 2017 se amplia para outros imunodeprimidos, pessoas transplantadas de órgãos sólidos, transplantados de medula óssea e pacientes oncológicos, e se ampliou de 15 a 26 anos, e depois mais um pouco em 2022, de 9 a 45 anos para os imunodeprimidos, tanto mulheres quanto homens, gratuitamente na rede pública de saúde ou nos CRIs, para aqueles que requerem uma recomendação médica para ser vacinados por qualquer condição de imunossupressão. Em 2023, se acrescentou vítimas de violência sexual de 9 a 45 anos de idade. Em 2024, na parte inferior dos slides, portadores de papilomatose respiratória, por causa de alguns estudos que mostraram que a vacina prevenia os múltiplos eventos de cirurgias para desobstruir o espaço aéreo, desses crianças e jovens adultos também, e usuários de PrEP, que é uma preparação para pessoas que se expõem a risco, se expõem ao HIV e poderiam se beneficiar da vacinação de HPV também. O que é importante, desde 2024, que se definiu por estudos de resposta imune pela Organização Mundial da Saúde, que de 9 a 14 anos é uma dose única. Lá atrás, em 2014, eram 3 doses, 0, 2 e 6 meses, depois passamos para 2 doses, uma dose única de 9 a 14 anos de idade. E mais recentemente ainda, o governo lançou há 15 dias, após vários estudos, uma campanha de resgate das pessoas que estariam na faixa 9 a 14, mas que não se vacinaram, para tomar uma dose até 19 anos de idade, mulheres e homens, ou jovens de ambos os sexos. Isso permitirá que nós façamos uma cobertura melhor para esse grupo jovem, que eventualmente se expôs, ou ainda não se expôs, mas que poderão se beneficiar da vacina e ainda em dose única. Importante dizer que esse resgate até 19 anos de idade é temporário. É uma decisão do governo para trazer um pouco desse grupo que não se vacinou, mas a campanha principal está aí, a campanha está aí refletida nesse slide com esses detalhes. Eu vou trazer para vocês alguns dados no Brasil muito positivos, mas ainda baseados em números pequenos.
Existe um estudo no Brasil, coordenado pelo grupo de Eliana Wendland e outros colegas no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e do qual nós participamos fazendo os testes de HPV dessa população de todo o Brasil, de todas as capitais do Brasil, envolvendo 7 mil jovens mulheres, um pouco menos de homens, de jovens de 16 a 25 anos de idade, o chamado estudo POP. E nesse estudo POP, nós exploramos, o objetivo principal era saber como é a distribuição de HPV no Brasil, porque existem vários estudos no Brasil, mas esse era um compilado de todo o país, e nós continuamos vendo que os tipos principais são aqueles que existem em outros países, com pequenas diferenças, mas os mais comuns e os mais oncogênicos estão ali representados, mas também os de baixo risco, como HPV 6 e 11. Dentro dessa população, nós fizemos um estudo publicado na revista Vaccine, com aproximadamente 500 jovens vacinadas, e comparamos com não vacinadas. Então, um número pequeno, sujeito à crítica, com intervalos de confiança um pouco variáveis, mas que a gente está ampliando com o tempo. E o que a gente vê? Observem que nós estamos medindo prevalência de HPV, dos tipos de HPV que estão na abscissa, que estão no eixo X, entre mulheres não vacinadas, em azul, e vacinadas em verde. E nós observamos, para todos os tipos de HPV, não significativo para 18 e para 11, mas para todos, uma queda das infecções, da prevalência desses HPVs. Então, para aquelas poucas vacinadas, e nesse estudo, existe uma redução significativa de HPV 6 e HPV 16 que está circulando nessa população. Então, mesmo com poucos dados, nós já temos um impacto no país, a bandeira do Brasil ainda não está lá, vai ter que ser colocada naquele mapa das bandeirinhas, mas nós já começamos a ver isso também. E um dado muito relevante, que se observou em todo o mundo, e que é uma mensagem importantíssima, é a mensagem de quando vacinar. Nós sempre falamos de vacinar crianças e adolescentes antes do início da atividade sexual, porque essa é uma profilaxia primária, tem que ser administrada antes da exposição. Isso foi visto aqui e no mundo todo. Nós vemos que o maior, assim por dizer, benefício, a maior redução observada de tipos de HPV nessa população é nas mais jovens, 16 a 17, 18 a 19, depois esses números começam a cair e a semelhança entre não vacinado e vacinada ocorre. Então, quanto mais jovem vacinar, melhor. Não apenas por uma questão de exposição, mas por uma questão de imunidade claríssima. São as pessoas, quanto mais jovem, melhor o nosso sistema imune, melhor a nossa resposta imunológica, que já começa, por alguns imunologistas experts no assunto, já começa a senescer aos 20, 25 anos, não é na minha idade, quando a minha resposta imune é muito mais deficiente, ou na meia idade, mas com 25 anos já não temos respostas tão eficientes como nas pessoas mais jovens. Então, eu vou levando para uma finalização, discutindo um pouco sobre a vacina nonavalente, que, como eu disse a vocês, a vacina nonavalente tem 2 tipos de baixo risco, 6 e 11, e 7 tipos de alto risco, 16, 18, e aqueles 5 que estão ali indicados, 31, 33, 45, 52, 58, que em conjunto são responsáveis por mais de 90% dos cânceres de colo de útero. Então, uma vacina que veio a ampliar a cobertura e reduzir ainda mais a possibilidade de desenvolvimento de câncer de colo de útero entre as vacinadas. Essa vacina, esse é resultado de ensaio clínico e de segmento de uma população de 16 a 26 anos de idade, com eficácia mantida por pelo menos 8 anos e um perfil de resposta imune muito semelhante à vacina quadrivalente, que foi usada em muitos países do mundo e continua sendo no nosso
na rede pública. Na rede privada, nós encontraremos agora a vacina nonavalente. Agora, vejam que interessante o que aconteceu, novamente países nórdicos, porque eles têm um excelente acompanhamento do pessoal. Eles têm um número, Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca. Esse é um estudo apresentado por uma pesquisadora, Suzanne Kjær, e sua equipe da Dinamarca, em colaboração com outros, publicado recentemente, final de 24, no Human Vaccines and Immunotherapeutics. E o que eles fazem? Eles conseguem saber tudo o que acontece com a população. O que tem, o que não tem, qual é o resultado da citologia, se teve alguma lesão, se não teve, quando foi tratado, como foi, se foi vacinado, e toda a informação está disponível. E o que eles fizeram? Eles foram procurar, acompanhando aquelas que tomaram a vacina por até 14 anos. Eu tinha falado efetiva até 8 anos. Agora nós temos dados recentes de até 14 anos. Todas as informações disponíveis, 70 mil mulheres serviu como base de comparação, e eles foram analisar o que acontecia com as mulheres vacinadas em comparação com as não vacinadas. E nós temos essa tabela aqui, que chega a ser incômoda de monótona, porque nós vamos ver, eles foram vendo de 2 em 2 anos o que aconteceu em relação a casos de lesão precursora de câncer do colo do útero, NIC2 e NIC3. E eles viram, para todos os anos, 0 caso para 1.600, 1.500, 1.400, dependendo da corte que eles iam analisando. Tantas mulheres foram seguidas, e qual é a taxa dessas lesões precursoras de câncer? 0. A efetividade da vacina, 100%. 14 anos de seguimento. É algo que até o pessoal duvida, porque eles dizem, não tem nada 100% no mundo, né? Claro que nós poderemos dizer que essa é uma população que foi acompanhada muito de perto, que foi seguida, que participou do ensaio clínico, então é fiel. É o dado do mundo real o mais perto que pode chegar, mas que se revela extremamente positivo. Agora vejam que interessante, só para continuar mais um pouco. De fato, aparece um caso, vejam aqui no meio do slide, que tem um caso. Gostaria muito, obrigada. Obrigada, eu fiquei apontando, olha aqui. Muito obrigada, desculpe, não percebi que estava ali o mouse. Nós temos um caso de NIC2 ou pior, um caso em 1.691 mulheres, não é? Com uma taxa de 6,1 por 6 mil mulheres. Se vocês lembram lá do anterior, era 400 por 100 mil, ou seja, uma redução impressionante nos primeiros 4 anos. E quando nós analisamos esse caso, aqui distribuído por tipo de HPV, um caso HPV 18 e um caso que eu vou descrever agora com mais detalhes para vocês. Esse caso positivo para HPV 18 no mês 12 foi uma lesão persistente para HPV 58 desde o início do segmento. E na biópsia da lesão estava ali, mas é muito provável, portanto, que se conclui que não é causado por HPV 18. Isso dentro de um segmento muito criterioso do ensaio clínico. E esse caso, esse é um NIC1, uma lesão precursora de baixo grau. Depois que foi tratado, apareceu um NIC2, 51 e 31, mas foi persistente para 51. 51 não está na vacina nonavalente. Então, provavelmente é um caso que escapou de 51 e não de HPV 31. Então, diante desses resultados muito bem-sucedidos, e já há algum tempo, na verdade, no final de 2020, a Organização Mundial da Saúde trouxe uma estratégia para os países para eliminar o câncer do colo do útero. Vejam que a estratégia é vacinar 90% de todas as meninas até 15 anos de idade, ou 14 completos, como a maioria dos países o faz, 70% das mulheres rastreadas com um teste de alta performance,
aos 35 anos e, de repente, outro aos 45 anos, e aqui eu faço um parênteses rapidinho. Teste de HPV é um teste de alta performance e virá substituir, como já está acontecendo em países do hemisfério norte, substituindo o teste morfológico, o Papa Nicolau, porque tem uma sensibilidade muito alta e permite que nós detectemos ou suspeitemos a presença da lesão muito melhor que o Papa Nicolau. Então, 70% das mulheres com rastreamento de alta performance e 90% das mulheres que eventualmente desenvolverem tumores, doença no colo do útero, o seu tratamento e, quando necessário, incluindo tratamento paliativo para as que desenvolverem câncer avançado. Então, o que a gente está vendo aqui é que a proposta de eliminar o que parece ser bastante realista, o câncer do colo do útero, é utilizando a vacinação com alta cobertura, mas também o rastreamento. Se nós fizermos um rastreamento adequado, como no Brasil se começa a sugerir agora, já foi aprovado tecnicamente, mas precisa ser implementado nas nossas unidades básicas de saúde e tudo mais, se nós fizermos uma combinação, rastreamento com teste de alta performance e vacinação, nós muito provavelmente chegaremos à possibilidade de eliminar o câncer do colo do útero. Agora vamos ver alguns dados da própria, estimativas da própria Organização Mundial da Saúde. Se isso funcionar, como muitos estudos mostram, a grande efetividade da vacina e a sua durabilidade ao longo do tempo, nós vemos aí que em 2020 nós estamos falando de um índice, uma incidência de alguns países até de 10, de 15, países africanos de 20 por 100 mil mulheres por ano. São taxas elevadas desse tumor. Mas se aplicarmos os alvos da Organização Mundial da Saúde, esses 3 círculos, 90, 70, 90, 90, vacinação 70, prevenção secundária 90, tratamento de lesão precursora, será possível atingir em 2030 ou observar a queda significativa e, eventualmente, em 2060, 40 anos depois da implementação da estratégia, uma eliminação não é erradicar, não é não ter mais nenhum câncer do colo do útero, mas chegar a uma taxa considerada aceitável, como poucos países no mundo, os mais desenvolvidos, têm, de 4 casos de câncer do colo do útero por 100 mil por ano, e eventualmente se isso continuar reduzindo. Agora, acho que é muito importante o destaque, representado de outra forma aqui também pela Organização Mundial da Saúde, um trabalho muito interessante de uma pesquisadora espetacular, a Cancel, aonde nós vemos que, do lado esquerdo, mortalidade, do lado direito, número de mortes por câncer. Pois não. Então, posso ir nesse slide? Ok. A expectativa da eliminação existe. Nós podemos ver que na curva azul ou esverdeada, nós vemos que a mortalidade tenderá a cair com a implementação dessas estratégias de prevenção primária e prevenção secundária, e alguns chamariam prevenção terciária o tratamento. Porém, se não se fizer nada, que é a linha cor-de-rosa, nós vamos continuar acumulando um número significativo de mortes a cada ano por câncer do colo de útero, atingindo números absolutamente assustadores se não se introduzir essas medidas. Vejam que o título do slide é bem impressionante, que se as medidas forem colocadas, nós poderíamos chegar a eliminar, evitar 62 milhões de mortes em 100 anos. É muito tempo, é muito trabalho, mas nós vamos ver em 20 anos, em menos de 20 anos, essas reduções acontecendo nos países que assim implementarem essas estratégias, e o país, o nosso país está com essas estratégias
a caminho, algumas a caminho, mas nós precisamos continuar investindo muito na ampliação da cobertura, na medida da eficácia da vacinação profilática, nos registros, inclusive, desses tumores que no nosso país são deficientes, particularmente nas lesões precursoras, mas no câncer também. Nós temos alguns registros, poucos no país, então nós não temos uma boa noção em certos estados do país, nos mais desenvolvidos nós temos, mas é bastante complexo continuar mantendo essa tônica e vamos continuar trabalhando também com a pesquisa para desenvolver novas terapias, incluindo imunoterapia e vacinas terapêuticas, no caso das mulheres e, eventualmente, dos homens que não se beneficiarem dessas estratégias profiláticas. Com isso, eu agradeço muito a atenção de todos, deixo meu contato para qualquer pergunta adicional e estou à disposição de todos agora. Tá bom. Luísa, muito obrigado, uma excelente apresentação. Informo a todos que em breve estará já no YouTube, né? Toda essa apresentação vocês vão poder ver e divulguem muito. Eu fiz uma pergunta no chat que eu vou deixar para que pelo menos a Tainá do Acre e a Camila do Amapá respondam, né? Por que a cobertura é tão baixa na região norte, o local onde nós temos mais câncer de colo uterino? Mas eu vou para a professora Luísa, eu vou fazer a pergunta que está coçando para nós aqui, que é a questão do teste rápido, HPV, que já é comercializado. E o pessoal da Medicina de Família e Comunidade, né, em vários diretrizes, já colocaram que ele tem que substituir o exame do Papa Nicolau, porque é muito mais simples, rápido, né? Mas ainda existe dificuldade. No que a senhora vê essa dificuldade de se introduzir o teste rápido no SUS? A principal dificuldade, e aqui parecerá um pouco contraditório, mas procurem, vamos entender, todos juntos. Teste de HPV, teste rápido de HPV, existem pouquíssimos e não estão facilmente disponíveis. O teste de HPV depende de reações de PCR que podem ser feitas com alguma velocidade, mas não tão rápido assim. Um dos melhores que nós estamos testando é um teste que pode ficar pronto em 1 hora. Mas eu não penso que a dificuldade do teste de HPV seja o tempo. A citologia também não é rápida, ao contrário. Ao contrário, e com os inúmeros, eventualmente, erros pela coleta, pelo sangue, pelo muco, etc. Então, não precisa ser rápido. Vamos dizer o seguinte, que um bom teste de HPV aplicado em laboratórios especializados vai resolver essa questão. No Brasil, em Recife, foi feito um estudo, está sendo feito ainda, mas de aplicação de um teste que foi da Abbott, e em seguida, digamos assim, reproduzido num laboratório de Curitiba, num Fiocruz de Curitiba, que é um teste de PCR que dá para detectar a maioria dos tipos, porque não é para detectar 40 tipos. Vamos detectar esses que são os importantemente, os que estão mais associados a tumores. Qual é a dificuldade para ser, estou sendo um pouco prolixa? Quem vai fazer esse teste? Onde vai fazer? Como esse teste vai chegar à rede pública e como isso vai ser utilizado para fazer o algoritmo de acompanhamento da mulher? Porque, infelizmente, são décadas, professor, de gente fazendo teste de HPV, encaminha a mulher, o ginecologista, outro especialista, encaminha a mulher, vai fazer o teste de HPV, depois faz o quê? Eu vou tirar seu colo do útero porque você tem 16. E a pessoa não tem lesão nenhuma. Porque o teste de HPV é um indício de risco de aparecimento. Então, o que nós temos que fazer no país é um algoritmo adequado, popular, para usar uma expressão, ou, qual é a palavra? Treinar
ter laboratórios, que poderão ser LACEN, poderão ser laboratórios centralizados, etc., para realizarem esses testes, para termos um algoritmo de que deu HPV-16, essa mulher tem que ser encaminhada para a colposcopia, ou ela tem que ser imediatamente vista, faz uma cito e uma colposcopia. Aqui não tem HPV, nem 16, nem 18, nem esses pestilentos, volta daqui a 6 meses, volta daqui a 1 ano. Nos países desenvolvidos... E é vacinada. Nos países desenvolvidos, volta em 5 anos. Não tem risco. Uhum. Então, nós estamos dependendo dessa organização. Eu entendo que o governo está empenhado que isso ocorra, mas ainda não está disponível. Pois é. Temos alguma pergunta? Ninguém levantou a mão. Eu precisava... Cadê a Tainá e a Camila que eu tô... falar do norte, né? É. Eu quero falar do norte. Oi, professor. Pode, claro. Olá a todos, obrigada. Então, alguém entrou ali? Não. É o seguinte, a questão do norte é que o norte, como vários estados no Brasil, não é um conjunto só. Por exemplo, Manaus, no começo, na campanha, teve uma das vacinações mais altas do país. E lá eles continuam tendo as maiores taxas, como muito bem dito pelo professor, de câncer do colo do útero. Mas Acre, por exemplo, é um desastre, até hoje. Baixíssimas taxas de cobertura. Eu acho que os motivos são vários. Eu não sou muito expert no assunto, não, mas o que eu ouço do pessoal do PNI, inclusive. Acre teve uma questão infeliz de eventos adversos, que as meninas tinham convulsões, não andavam mais, nada foi relacionado com a vacina e, mesmo assim, causou um grande impacto na população. As caixas caíram e agora se tenta recuperar. Isso aconteceu na Colômbia, isso aconteceu no Japão. O Japão cancelou o programa de vacinação durante 5 ou 6 anos, para depois começar a repensar por causa disso. Então, eu acho que existem questões de divulgação, de orientação e de decisão política mesmo, de quais são os atores profissionais da saúde diversos que dizem, sim, nós temos que ampliar essa vacinação. Perfeito. Eu abro agora para a Camila, depois para o Gerson Salvador. Camila. Boa tarde. Sou professora Camila, sou professora da Universidade Federal aqui do Amapá. Tenho estudado um pouco, né, sobre a temática. Eu vejo que está muito relacionado a questões culturais e de gênero, né? A questão feminina, a questão da faixa etária, né? Os pais acham que por vacinar ele vai estar dando um incentivo à iniciação sexual. Acho que falta educação em saúde, porque algumas pessoas não sabem nem o que é um câncer de colo de útero, né? A gente pensa que todo mundo sabe, mas não é assim. Quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai perguntar, as pessoas confundem HPV com HIV. Então, falta o entendimento do que é o HPV, falta o entendimento do que é um câncer de colo de útero e falta discutir também a questão, as questões culturais, que se assemelha muito com a sífilis aqui no nosso estado, porque a gente tem um alto índice de sífilis congênita. Por quê? Porque falta diálogo, falta diálogo entre o esposo e a mulher, ela é detectada, ela chega em casa, ela não fala para o esposo e há uma reinfecção. Então, eu vejo muito parecido com a HPV, falta o diálogo entre as famílias, falta o diálogo para quebrar essa questão de gênero, né, associado muito à questão da menina, da mulher, e a questão cultural realmente, né? Então, acredito eu que seja algum dos pontos que a gente precisa, enquanto profissionais de saúde, conversar e estar tentando ultrapassar, né, essas dificuldades. É isso. Ok. Por favor, professora. Muito bem colocado, Camila, obrigada. É que são tantos anos que nós estamos andando aí com essas questões culturais. Eu quero fazer um comentário, porque vi várias pessoas concordarem contigo quanto à questão da idade, que a menina é muito jovem e poderá estimular a atividade sexual. Isso foi superado praticamente, eu digo em todo o mundo, porque há outros países que também têm as suas questões culturais rígidas em relação a isso, mas
é preciso dizer, continuar orientando, é fundamental. Se nós não continuarmos falando, não treinarmos profissionais da saúde, ontem nós estávamos na Avenida Paulista, 4 horas de campanha de conscientização, isso está nas redes, peço que vocês vejam no ICESP o que nós estamos divulgando também, porque precisa informar a população. Mas isso pode ser vencido com relativa facilidade dizendo que a hepatite B também é transmitida por atividade sexual e, no entanto, as crianças não saem, ao nascer da maternidade, sem uma dose de hepatite B, e nenhum pai contesta que vai estimular alguma coisa. Ou seja, claro que é um exemplo de recém-nascido, que a mãe nunca contestaria para alguém com 9, 10, 11 anos, que começa a estar na flor da juventude, mas com certeza, informação muito importante. Há mulheres que não sabem o que é o colo do útero e já tiveram, às vezes, 3, 4 filhos. Né? Então, muita informação a seguir. Obrigado pela sua contribuição, Camila, e é por isso que é tão complexo. Não é uma coisa tão rápida de introduzir. Gerson, eu vou deixar que a Mariana faça a pergunta. Mariana. Não, acho que pensando nessa questão que vocês comentaram sobre o norte, para além da divulgação, eu pensaria até numa questão geográfica, né? Os territórios são muito extensos, a gente tem população que fica mais afastada, a questão de infraestrutura, transporte da vacina, né? A distribuição, como é que isso vai ser feito, né? Lá acho que é um pouco mais dificultado nesse sentido também. Olha, muito bem colocado, mas o meu contraponto a essa colocação foi a primeira campanha em 2014. Sim. Se dizia do Oiapoque ao Chuí, de verdade, isso é uma expressão das pessoas mais velhas como eu, mas no país inteiro a vacina chegou a indígenas. Nós tivemos 90 e tantos % de cobertura. Quer dizer, se houver decisão política, vontade de levar em barcos, se consegue fazer. Mas eu concordo contigo, não é a mesma coisa da UBS aqui, né, no HU, ou numa vacinação em algum lugar, mas chega. Nós tivemos quase 100% de vacinação, com toda a população, e na época era 11 a 13 anos de idade. Então, é possível. Dá mais trabalho, eu concordo com você, mas é possível. Okay. Obrigada. Mariana, só se apresenta. Desculpa, eu sou Mariana, sou formada em cardiologia, fiz insuficiência cardíaca e transplante como pós-graduação, e agora fazendo o doutorado em transplante cardíaco também com o professor Bacal. Ok, perfeito. Gerson Salvador, que quem não sabe, é nascido ao lado do Juraci, né? São da mesma cidade, quase. A gente vai chegar. Uma região. Boa tarde, pessoal. Gerson, eu sou médico, sou infectologista e sou estudante de doutorado na Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública. Doutora Alessandra é minha orientadora, não sei se ela está presente. Então, eu gostaria de pedir para a professora Luísa, por favor, para comparar as estratégias de vacinação com 1 dose e 3 doses, né, conforme foi introduzido recentemente no Brasil. Quais são as principais vantagens e desvantagens de cada uma dessas estratégias, por favor? Excelente, Gerson. Houve, ao longo dos anos, tanto nos ensaios clínicos quanto em análises pós-hoc, se observou que 1 dose gerava... Vocês viram naquele gráfico que eu passei lá atrás? Eu gosto de colocar aquele gráfico porque ele realmente coloca 1 dose como disparando respostas imunes muito potentes. Então, por que se faziam 2 ou 3 doses? Porque, classicamente, você dá uma segunda dose para informar o sistema imune. Olha, eu quero que você dispare uma resposta imune potente contra esses imunógenos, e depois você dá uma terceira, ao 6º mês, no caso dessa vacina, que seria o booster, que seria o reforço. Isso é vacinologia clássica. Quando se observou o que aconteceu com essas partículas semelhantes a vírus, se observava que a primeira dose dava uma resposta imune muito elevada, particularmente em crianças.
e que essa resposta imune durava ao longo do tempo. Então, muitos estudos foram feitos e muitas análises que revelaram que uma dose não era inferior a 2 ou 3 doses. E, por conta disso, a Organização Mundial da Saúde, com um grupo de experts, sugeriu que para essa faixa etária, veja, eu vou sublinhar, para crianças e adolescentes, se pudesse usar uma dose só. Para adultos, 2 doses, para imunossuprimidos, 3 doses, 2 a 3 doses. Isso está na diretriz da Organização Mundial da Saúde. Então, é baseado em respostas imunes medidas em populações vacinadas. Ficou claro? Então, não tem uma... A desvantagem seria você dar uma dose para alguém adulto que precisa de um pouco mais... Certamente, para os imunodeprimidos, está claro, as respostas são menores, você tem que dar 2 a 3 doses. Está claro? Então, é por faixa etária. Obrigado. Ok. Eu acho que somente para finalizar, né, nós temos que... Eu estou vendo aqui do Acre, tem a Tainá e a Aline, que estão da UFAC, que estão aqui. Mas o caso mais trágico realmente aconteceu no Acre, porque houve uma médica de São Paulo, sim, famosa pela ozonioterapia, que ela tem um consultório aqui na Zona Norte de São Paulo, que ela cobra não sei quanto por isso, e vendia atestados de, de isenção de vacina para Covid, que ela foi diretamente no Acre e pegou alguns casos que aconteceram em umas escolas e criou uma situação que gerou CPI no Estado, né? Me confirme aí, pessoal da UFAC. Criou uma sociedade. Na sociedade, assim, teve CPI, e até 2018, 2019, estava sendo feito isso. O pessoal do Instituto de Psiquiatria aqui da USP foi lá, avaliou, mostrou que não existia nada disso, né? Que era uma questão meramente um acontecimento que gerou isso daí, e isso se tornou realmente um problema muito sério ainda, né? O Acre é a que tem a menor cobertura ainda por causa disso, porque virou um transtorno. Então, exato. Tainá, Aline, se quem mais quiser comentar do Acre, está aberto aí, tá? Então, esse foi um dos problemas que nós tivemos. Agora, as campanhas, né? Ontem eu estava num shopping no Alto de Pinheiros, o bairro mais rico do país, junto com o Leblon, e lá tinha uns totens, né? Muito interessantes, com a atriz Fernanda Lima, isso, fazendo a campanha para a vacinação, né? E o que me chamou a atenção é o seguinte: naquela população que circula naquele shopping, 100% deve estar vacinada, né? Uma ou outra que, né, não passou por isso, né? Então, nós temos que levar essa informação, né, para as pessoas que mais necessitam, claro, né? Que não estão no bairro de Alto do Pinheiros, nem no Leblon, no Rio de Janeiro, né? É isso que a gente precisava saber fazer. E a outra coisa, professora, eu acho que nós temos várias pessoas aqui da família e comunidade que vão nos ajudar aí a fazer esse projeto aí da questão do exame rápido, porque quando eu falo rápido, o Papa Nicolau é uma catástrofe, porque ele precisa ser agendado, né? Tem lugares que a enfermeira faz, tem outros que não, que tem que ser com o ginecologista, já demora 1, 2 meses. Depois é feita a coleta, precisa ir para um laboratório, que demora mais 2, 3 meses para o resultado. Né? É um negócio assim... e o material coletado nem sempre é o mais adequado, né? Então, eu estou convidando aí meus colegas da MFC, né, a ajudar na formulação aí, na materialização desse projeto aí para o exame, para a coleta direta do HPV, né, para que a gente tenha um algoritmo muito bem estabelecido. Agora, excelente, excelente, professor. O que eu queria dizer é que nós estamos fazendo estudos, mas estamos empenhados em transformar isso em coisas factíveis, viáveis. Sim. O senhor tem toda a razão. Hoje nós estamos usando autocoleta.
no mundo, em várias partes do mundo, sequer precisa da enfermeira, do médico, etc. Autocoleta, países nórdicos, coloca no tubinho, põe no correio, uma semana depois tem um resultado, e só é chamado se tiver alteração, senão... Pois é, perfeito. Né? E eu acho que isso daí é factível. Aqui no Brasil não há nenhum problema em relação a isso. Tomara que a gente chegue lá. Então, alguém me passou aqui uma mensagem, e eu já tinha lido esse artigo, que na Escócia eles fizeram a vacinação obrigatória desde 2008. Isso. Né, e que agora, em 2024, eles avaliaram que teve 0 casos, né, de câncer de colo uterino. Exatamente. Né? Exatamente. Assim, eles zeraram isso daí. Então, professora, eu acho que não tem mais ninguém inscrito, eu agradeço a sua presença, acho que nós começamos muito bem o ano de 2025, né? Nós juntamos a ciência da bancada, né, com a saúde pública, esse é o nosso objetivo aqui no Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica, né? Muito feliz por ter com o pessoal aí do Iara Saúde participando, né? Dos nossos alunos de mestrado, doutorado, o pessoal da MFC, todos aqui presentes, né? A gente bateu realmente 63, 64 pessoas no momento, mas daqui a uma semana, Jura, quanto é que dá? Uns 200, 250, né? De visões no YouTube. Mais ou menos isso, né? Às vezes pode ser mais. Então, eu queria deixar aqui o agradecimento, professora Luísa Vila, né? E eu tenho que sempre dar o meu agradecimento ao Juraci, né? E a Angelita, que são as pessoas que estão por trás aí da nossa infraestrutura dos nossos seminários. Excelente. Oi? O Juraci pediu para explicar, porque eu falei, vai estar no YouTube, mas não é bem assim. É melhor vocês entrarem direto no hu.usp.br e lá tem os canais de vídeo, né? E você pode acessar. Ou pode pesquisar direto no próprio YouTube, né? HU USP, né? Seminários, vocês vão encontrar isso daí. E, por favor, divulgue muito essa apresentação. Nós precisamos de muita informação, né, para combater a desinformação que se lançou aí, né, há um bom tempo. Tá Perfeito. Bom? Um segundo, professor. Claro, professor, só pode terminar. Muito obrigada. Eu estou encantada por estar aqui, por tantas pessoas interessadas e sabendo que nós podemos unir esforços para controlar essas questões todas. Levar informação não é uma coisa simples e a gente precisa se esforçar muito. Eu sugeriria, se pudessem também, ver o Instagram do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, porque saíram várias notícias da nossa campanha de ontem e tem um QR Code que tem 4 páginas de perguntas e respostas sobre HPV, também eventualmente pode ajudar, ou a gente pode discutir sobre isso. Obrigada. Tá bom. Então, nós que agradecemos, foi muito boa essa apresentação. Tá bom? Até segunda-feira, às 13h30, teremos mais uma nova apresentação nos seminários de pesquisa. Obrigada.